A gente continua aí a segunda parte da aula e agora a gente vai falar um pouco da cidadania do Brasil, né? O Zé Murilo de Carvalho, né, que é um dos autores que a gente pede para que vocês leiam no módulo, ele vai falar que, na verdade, a cidadania do Brasil ela sofre de uma mudança importante em relação ao padrão inglês. E qual que é essa? A inversão desse processo de construção dos direitos humanos, a formação com um caminho invertido. E o Zé Murilo ele vai colocar duas grandes inversões na construção da cidadania brasileira. Primeiro, a construção do Estado precede a formação da nação. O Estado brasileiro ele vai se formar a partir da independência. Na verdade, não é a partir da independência em 1822, mas mais especificamente a partir da chegada da coroa no Rio de Janeiro em 1808, né? Quando o regente Dom João VI foge das guerras napoleônicas, no momento que o exército napoleônico ameaçava invadir Portugal, e invade Portugal e fica e ocupa Portugal com auxílio da Inglaterra. A corte portuguesa não é só o rei que entra no navio e vem para a corte portuguesa, as instituições portuguesas, o Estado português, ele entra no barco em Lisboa e desce no Rio de Janeiro, e é a partir desse momento que o Rio de Janeiro vai ser o centro nuclear da formação do Estado brasileiro. Então, essa estrutura absolutista portuguesa, Estado absolutista português, formado ali desde o século XIV, da Revolução de Avis, ele vai desembarcar no Brasil. E a partir daquele momento você começa a construir o que é o Estado brasileiro. E a grande construção do período imperial de 1822 até 1889 é a definição dos limites territoriais do Brasil. A ideia de nação ela só vai ser construída a partir do século XX, como o Luiz Carlos Bresser Pereira propõe, a partir especificamente de 1930. Você vai começar a criar uma ideia de unidade nacional. O Estado ele vai formular a nação brasileira. Um segundo ponto é que também a partir do varguismo de 1930 a 1945 e depois também durante a ditadura militar, os direitos sociais eles antecedem aos direitos civis e aos direitos políticos. O Vargas não é o primeiro que faz isso, né? O Vargas ele observa o comportamento no mundo desenvolvido, na Europa, sobretudo os caminhos percorridos pela Inglaterra, França e Alemanha, e ele opta por um caminho adotado pela Alemanha de Bismarck. Antes de a sociedade demandar e se organizar direitos civis que restringem o poder arbitrário do Estado, direitos políticos que restringem o poder arbitrário da elite dirigente, o Estado vai outorgar direitos sociais aos grupos com maior capacidade de manifestação. Então, como um instrumento de cooptação dos grupos sociais. E aí você percebe na construção do Estado de bem-estar social brasileiro, a partir de 30, que os grupos com maior capacidade de pressão são exatamente aqueles que obtêm programas de proteção social mais generosos, né? Então, você vai ter a proteção aos militares e aos trabalhadores das Forças Armadas, aos trabalhadores do Poder Judiciário, aos funcionários públicos e, por fim, aos trabalhadores da economia moderna urbana. Quem é o grande ignorado da construção dos direitos sociais varguistas de 30 a 45 e também de 45 a 64, na nossa primeira experiência democrática, apesar de parcialmente, porque você não tinha sufrágio universal. Os trabalhadores do campo, os camponeses, que perfaziam mais do que 50% da população, não tinham nenhum direito social. Por que não tinham? Porque eram grupos com menor capacidade de mobilização do que os trabalhadores sindicalizados do espaço urbano ou os funcionários públicos, especialmente do Poder Judiciário e das Forças Armadas. Tanto que essa estrutura de distribuição desigual de benefícios sociais, ela tem consequências até hoje. Se a gente olha o sistema previdenciário brasileiro, até hoje, mesmo com as diversas reformas, com as grandes dificuldades para promoção de reformas, ele ainda privilegia esses segmentos sociais com maior poder em relação ao outro, com maior capacidade de pressão sobre o Estado em relação a outros grupos sociais. É uma herança que a gente carrega desde então, dessa construção original do sistema de proteção social, antecedendo os direitos civis e os direitos políticos. Quer dizer, não são conquistas como no modelo inglês, são uma estratégia política muito habilidosa de garantir a neutralização de grupos sociais com maior capacidade de mobilização contra o estado de plantão, as lideranças da elite política
de plantão. E essa estrutura ela se repete no varguismo e também durante o regime militar de 64 a 85. A gente só vai começar a pensar em um sistema de bem-estar social universalista, com direitos que valem para todos os brasileiros, a partir da Constituição de 88. E o grande símbolo desse momento de universalização do sistema de proteção social brasileiro é o SUS, é o direito à saúde, são os direitos sociais promulgados, que não mais outorgados, mas promulgados na Constituição de 88. Quais são as consequências dessa construção invertida? Um foco central no Poder Executivo, com a desvalorização do Poder Legislativo. A crise brasileira atual, a gente escancara esse processo de maneira bastante clara. E a crise não só do governo Bolsonaro e todas as desaventuras desse governo, mas que carrega ali desde o final do governo Dilma, né? O foco essencial no Poder Executivo, sem se preocupar com a importância do voto na escolha dos representantes do Legislativo. O fato de que os representantes da sociedade, eles estão alocados efetivamente no Poder Legislativo. E no Poder Executivo é o vitorioso da eleição. Normalmente, alguém que tem 50% mais um dos votos, né? 50,5% no governo Dilma, 55% no governo Bolsonaro, né? Onde está a representação de todos os interesses brasileiros? Está no Poder Legislativo. Só que pelo esse processo de construção invertida da cidadania, é um foco de desvalorização política. E aí a sociedade apela para o messianismo político, o salvador da pátria, aquele que outorgará direitos, que distribuirá benefícios, e benefícios que não mais podem ser observados como direitos sociais, civis e políticos, mas com uma característica muito mais clara de privilégios de certos segmentos com capacidade de mobilização contra o poder político de plantão. E aí o Zé Murilo de Carvalho vai desenvolver o conceito de cidadania, né? Essa sociedade civil focada no Estado, focada na capacidade de que as corporações do poder público ou as corporações privadas conseguem de pendurar privilégios dentro do orçamento público, então não construindo programas de proteção social universais que cheguem aos segmentos mais vulneráveis da sociedade, mas garantindo que cada grupo político consiga pendurar o seu privilégio. Então você vai ter esse foco excessivo no corporativismo, e aqui pensando não só no corporativismo do funcionalismo público, mas o corporativismo de cada grupo com capacidade de mobilização social, ele vai tentar pendurar o seu benefício exclusivo, o seu privilégio para ser obtido dentro do orçamento público, e não a construção de direitos universais. A lógica para a construção de direitos universais só começa a ser importante na sociedade brasileira a partir da Constituição de 88. E um efeito aí que pode mostrar dessa lógica de privilégio é a discussão que a gente vem fazendo recentemente sobre as vacinas, né? A gente está enfrentando esse grande pesadelo da pandemia da Covid-19, né? A grande solução que a ciência nos traz, nos brinda aí no mundo contemporâneo foi uma capacidade enorme, uma grande cooperação global para a construção de vacinas, e o que você tem? Diversos grupos políticos, diversos segmentos da sociedade buscando furar a fila das vacinas, sem ter uma preocupação de, olha, quais são os grupos mais vulneráveis, quais são os grupos que estão mais expostos, né? Focar então nos mais idosos, mais vulneráveis, e nos trabalhadores da área da saúde, que estão na ponta de frente do combate à Covid-19. E aí, em algum desses meses que antecedem a expansão dos programas de vacina, você tem o STF, o Supremo Tribunal Federal, e o ápice da proteção do Estado de Direito na sociedade brasileira, pedindo para furar fila, mandando um ofício para a Fiocruz que reservasse um número X de vacinas para vacinar os seus funcionários. Aqui é um claro exemplo dessa cidadania invertida, né? Da busca da obtenção de privilégios e não da construção de direitos universais. Não olhar ali qual que é o papel que os indivíduos que estão envolvidos nas atividades do STF têm no combate à Covid-19 e qual que é o seu lugar nessa fila das vacinas. Então, o Zé Murilo de Carvalho vai falar que essa construção invertida no qual os direitos sociais eles se antecedem à obtenção dos direitos civis e dos direitos políticos vão formar uma cidadania invertida, uma cidadania com problemas para a construção de
uma sociedade verdadeiramente democrática. E aí a cidadania do Brasil, ela continua limitada após 88. Por quê? Se de um lado nós tivemos efetivamente o livre exercício dos direitos políticos, né, apesar dos pesares, o voto vale no Brasil e todos os problemas que a gente tem enfrentado recentemente aí com um governo que nitidamente tem um caráter autoritário, que defende a memória do regime militar, as eleições valem, né? As eleições, a gente tem a expectativa que o processo eleitoral de 2022 será um processo tão protegido do ponto de vista institucional como as eleições de 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, 1998, no qual o cidadão pode expressar a sua vontade política dentro das regras que são definidas do marco democrático contemporâneo, que a gente pode até discutir um pouco os limites da democracia. Nós nunca podemos escolher quais são os melhores candidatos, efetivamente. Nós temos que escolher quais são os melhores candidatos dentro daquele que os partidos políticos nos oferecem, né? Então você tem limites aí para o funcionamento da democracia, que podemos pensar outros modelos que ainda não são exercidos de maneira contemporânea. Então a democracia brasileira, ela tem diversos problemas, mas como as outras democracias do mundo desenvolvido e da América Latina, né, a gente está dentro do que é a realidade cosmopolita do momento. Houve uma grande expansão dos direitos sociais com a criação de um sistema de proteção social abrangente que vem sofrendo abalos nos últimos anos, mas que ainda mantém a capacidade de gerar um processo razoável de estabilização social. Por outro lado, os direitos civis estão em retardatário, né? Você tem uma distribuição desigual das proteções civis no Brasil. E o Zé Murilo de Carvalho, ele vai dividir, então, os cidadãos em 3 grupos. Os doutores, a elite privilegiada, que são aqueles que estão protegidos pela impunidade. Os cidadãos simples, os trabalhadores, que estão mal e mal protegidos pelo direito civil, mas que têm uma vida bastante complexa com as autoridades que monopolizam o direito da força, e os elementos, os criminalizados, que eles são, antes de terem um direito a julgamento, um direito à avaliação, eles são culpados de maneira antecipada, né? Ex ante eles são culpados, ex ante eles são criminosos, ex ante eles são criminalizados, que o Zé Murilo de Carvalho vai chamar como os elementos. E é um grupo para o qual não existem direitos civis. Se a gente pensar nos cidadãos das periferias, que a polícia pode entrar nas casas, pode torturá-los sem que haja nenhuma punição e nenhuma proteção do Estado brasileiro. Então ele vai observar que 8% da população brasileira com ganhos superiores a 20 salários mínimos são a elite, os doutores, para a qual impera a impunidade, e as leis não existem ou podem ser dobradas, elas só existem se for para beneficiá-los. Abaixo dessa classe, os cidadãos simples, as classes médias, as classes medianas, os trabalhadores assalariados de carteira assinada formais, para a qual as leis existem, mas sem a noção exata do direito, com custos bastante grandes para acessar o judiciário e um temor dos órgãos de justiça. Basicamente, um temor da polícia, que comporta aí a maioria da população que ganha de 2 a 20 salários mínimos. E, finalmente, a base da distribuição de renda, os grupos mais vulneráveis, os elementos no jargão policial, que são cidadãos inferiores, que não possuem direitos civis. Estão na periferia, os trabalhadores informais, cujos direitos civis são constantemente violados, seja por membros das elites, seja pelas forças policiais. A gente teve um caso aí bastante exemplar recentemente de uma situação de escravidão, né? Que uma moça negra foi tratada como escrava, mesmo tendo direitos à aposentadoria, direitos que deveriam ser protegidos pelo Estado, e a punição que foi dada à família que a escravizou foi uma multa de um pouco menos de R$200 mil por uma escravidão de uma vida inteira, né? Então, na verdade, essa pessoa não está tendo seus direitos civis protegidos de maneira adequada, que o Zé Murilo de Carvalho estima com mais ou menos 1/4 da população brasileira com a renda inferior a 2 salários mínimos, para quem os direitos civis ainda são uma conquista a ser realizado. E aí, finalmente, também, nesse processo de transformação desse mundo cosmopolita, temos algumas agendas pós-materiais, né? Que esse contínuo processo da expansão histórica do reconhecimento de direitos, do estabelecimento de regras mais duras para desrespeito aos direitos das pessoas da terceira idade, que entra no que foi construído na última década como o Estatuto do Idoso, que apesar de consolidar os direitos, ainda possui poucos mecanismos de implementação, sem mecanismos adequados de financiamento,
mas dentro aí desse processo dessa agenda pós-material, né? Essa agenda que se expande a partir do momento que não seria o caso do Brasil, porque ainda tem grupos bastante vulneráveis, no qual a dignidade humana ela está garantida, né? E aí a gente mostra aí a evolução dessas 4 agendas em comparação com a construção histórica dos direitos humanos realizadas no Brasil. Então é isso, pessoal. Para quem quiser consultar meu site e meu e-mail, fiquem aí à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela atenção e boa tarde a todos.